Paulo Scaff apresentou suas propostas na Associação Comercial de São Paulo. Criticou os governos tucanos nas áreas de educação, segurança e avalia que o Estado precisa estar preparado para a quarta revolução no emprego. Scaff prometeu a redução de impostos e também a desburocratização tributária aqui no estado de São Paulo para a geração de empregos. Burocracia, um governador do estado, ele pode ajudar muito na burocracia. No que diz respeito a crédito e a acesso a mercado, nós estamos estudando modelos junto com o Sebrae, que pode haver uma parceria que poderia alavancar crédito a essas micro e pequenas empresas e se em algum momento houver condição de forma responsável e equilibrada de reduzir impostos, muito bem, farei com o maior prazer. Mas o primeiro compromisso é, em hipótese nenhuma, aumentar impostos. Quanto ao IPVA, nós já temos um estudo para parcelar em 6 vezes. Na sequência, Scaff visitou Campinas e Itu. Nesta terça-feira, o candidato do MDB tem agenda nas obras do Rodoanel, em Arujá, e depois segue para encontro com lideranças em Guarulhos. Essa história de se parcelar o IPVA em mais vezes é um pleito muito antigo aqui de São Paulo e a Jovem Pan inúmeras vezes fez reportagens sobre isso, professor Vila. E a grande justificativa para não se parcelar em mais vezes é porque metade do valor vai para as prefeituras. E aí, como é que ficam as prefeituras? Vai ter renúncia fiscal? As prefeituras vão aceitar receber esse dinheiro em mais vezes, em mais parcelas? É uma discussão que deve ser feita e precisa ser aprovada pela Assembleia. Os 3 primeiros meses o dinheiro iria para a prefeitura, os 3 outros para o governo do estado. Pelo menos essa é a proposta dele. E o começo do ano a letra I é mais terrível, né? Porque é tudo, IPTU, o IPTU, Imposto de Renda, IPVA, é um horror, né? É o I, terrível. Mas eu queria destacar a questão política, quer dizer, tudo indica que, tal como nós já dissemos aqui há meses, o segundo turno em São Paulo será disputado em Dória e Scaff. Haverá segundo turno, tudo que nós fazemos um mantra aqui, ao contrário de outros que diziam o inverso, que diziam que não seria assim e tal. É assim. A questão é, o segundo turno em São Paulo, que relação haverá entre a eleição para o governo do estado com a eleição para o presidente da República? Ou seja, os dois que forem para o segundo turno da eleição presidencial, e haverá segundo turno da eleição presidencial, 28 de outubro, quem apoiarão para o governo do estado e vice-versa? Né? Como é que fica essa questão? Scaff e Dória vão apoiar quem? Vamos partir da hipótese, uma hipótese, né? Que o Alckmin não vai ao segundo turno. O Dória vai apoiar quem no segundo turno? E o Scaff, o Meirelles não vai ao segundo turno. Isso é líquido e certo, todos nós sabemos, não é nenhuma novidade. O Scaff vai apoiar alguém no segundo turno? Ou os dois candidatos ficarão neutros? Ou os candidatos à presidência da República não vão apoiar ninguém para o governo do estado de São Paulo. Então vai ser um quadro interessante. Por exemplo, se Haddad for para o segundo turno, Scaff e Dória forem para o segundo turno em São Paulo, ele vai apoiar quem aqui em São Paulo? Duvido que o Scaff ou Dória vão apoiar o Haddad, é evidente que não. Porque o antipetismo é a grande bandeira para ganhar a eleição em São Paulo. Você quer ganhar uma eleição em São Paulo? E um conselho de graça, gratuito. Levanta a bandeira do antipetismo, você já ganhou a eleição. Quem levantar a bandeira do PT perdeu. Quem levantou a do antipetismo ganha a eleição. Isso é claro, líquido e certo. Eu só não ganho eleição para o Senado porque os candidatos ao Senado são péssimos contra o PT. Porque teria de colar no Suplicy, ele é candidato do Lula, ele é candidato do presidiário, ele é o candidato do Petrolão, mas ninguém faz isso. Ele continua fazendo café em casa na propaganda, com certa dificuldade. Mas tudo bem. Isso nós já conhecemos o personagem. Mas vai ser eleito senador por São Paulo. Em suma, para ficarmos na matéria dos governadores de estado, essa que vai ser uma questão interessante, quer dizer, a relação entre o segundo turno da eleição presidencial e o segundo turno para a eleição para o governo do estado.